você já está assistindo. Já, eu sou sempre a primeira. É sempre a primeira. A Lilian é a segunda. A Cláudia. Pessoal, vamos chegando. Faltam 5 minutinhos para começarmos. Oi, Damares. Boa noite, Lilian. Boa noite, Conceição. Vamos chegando. Hoje o tema é bem interessante. Boa noite, Márcia. Aí tá dando boa noite para a Érica, para o Miltinho. Boa noite. A Lilian disse que chamou várias pessoas. Obrigado, Lilian. Muito bom, gente. Uau. Vamos chegando. A Márcia também dando boa Olha, noite. Luana, querida, minha irmãzinha. Noite fria de segunda-feira. A Damares, opa, mais uma aula. Dona Eugênia, boa noite, Dona Eugênia. Boa noite, Dona Eugênia. A Tiana, o Windel, abraço. Craque Windel. A esposa do Windel vai estar assistindo junto a Oh, live que legal, também. que legal. Casal maravilhoso. Passaram os nomes aí que eu perdi. O Alessio, boa noite. Alessio e Juliana. Boa noite, Alessio, Juliana. Fernanda Silva, boa noite. Fernanda lá de Curitiba. É a Branca, querida Conceição, minha colega de plantões há 25 Ângela. anos. Já A Ângela e chegou. o Everton, abraço. Boa noite. Olha a irmã Viviane. Oi, Vi. irmã. Oi, irmã. Boa noite, a Vi, o Carlinhos, o Davi. Querida Fátima Ortiz. Boa noite, Vi. Regina, sempre assistindo. Regina Takashima. Boa noite, Regina. Sempre com a gente. Faltam 2 minutinhos pra gente começar. Boa noite, Branca. Viviane Nascimento. Boa noite, Viviane. Assistindo. Opa! Eu acho que tem que colocar almofada na porta, Mitinho. É almofada com um pezinho. Uhum. Ó, pode ser aquele livro preto ali, ó. Coloca em cima da almofada. Isso, perfeito. A Catarina. Oi, Catarina. Boa noite, tudo bem? Querida Catarina. Olha lá, a Ângela tá dizendo que adorou o teste. Oi, Adriana, boa noite. Ai, ai. Dionísio, esposo da Fátima, assistindo. Boa noite, Fátima. Benedita Arruda, boa noite. Gente, faltam 60 segundos pra gente começar, tá? Boa noite, minha gente. Mais uma live. Que bom tê-los aqui novamente com a gente. Toda segunda-feira, um encontro de amigos. É isso aí. A Ana Bispa, boa noite, Ana. Regiane, querida. Abraço, Regiane. Ó, o Alessio quer o livro. O Alessio, hoje não vai nem ter sorteio, hein? Mas só lembrando que quem se interessar em adquirir os livros pode estar também entrando, né, no site. E eu deixei o número aí na apresentação da live, né? Quem tiver interesse na aquisição. Isso. É porque não é sempre que a gente tem um livro à disposição, a gente precisa pedir na editora. Quando nós temos, a gente põe para sortear. Mas se quiserem adquirir o livro, é só entrar em contato com a Andréia pelo 3055-4277. Isso, é um fone Whats. É isso aí. Faltam 15 segundos para a gente começar, então. E hoje o tema é muito legal.
Enquanto isso, vão marcando os amigos nos comentários, compartilhando também a live nos perfis do Facebook, inscrever-se no nosso canal no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros, ativar lá o sininho, porque sempre que nós estivermos postando vídeo também vocês vão receber as notificações. Isso é bem bacana. Legal, é isso aí, gente. Bom, são 7 horas. Então a gente vai começar, tá? Antes de começar, eu quero deixar registrado aqui notas de pesar, porque nesse final de semana nós perdemos 2 pessoas queridas pelo Covid-19. Um foi o senhor Ormildo, pai do Dr. Cervantes, uma boa parte de vocês devem conhecer. Dr. Cervantes, que é um endocrinologista de Apucarana e também atende em Londrina. E o pai dele, infelizmente, faleceu pelo Covid-19. E também perdi uma paciente muito querida esse final de semana, a dona Joana Montesso, minha paciente de tantos anos, também falecida pelo Covid-19. E isso chama muito a atenção, né? Que a gente observa que as pessoas têm diminuído os cuidados. E isso é errado, né? Nós precisamos continuar tomando os cuidados gerais de prevenção, com a higiene das mãos, né? Água e sabão, utilização do álcool gel, evitar as aglomerações, e também, nesse momento tão difícil, né? Evitar as reuniões sociais. É difícil, às vezes, a gente ficar longe dos familiares queridos, mas esse não é o momento da gente se juntar, né? Porque a doença é imprevisível, a gente sabe que 85% das pessoas evoluem muito bem, uma boa parte sem sintoma algum, 15% tem sintomas mais sérios, 5% tem uma evolução grave. E desses 5%, aí a metade ou um pouquinho mais acaba indo a óbito. Então a gente tem que trabalhar no sentido de evitar a proliferação do vírus, porque quanto maior o número de casos, maior vai ser o número de mortes, né? Então, o fato da gente tentar evitar a transmissão do vírus, reduzir esse índice de transmissão é fundamental. Bom, então, depois dessas notas tristes, né, a gente vai falar, então, hoje sobre dor de cabeça. E por que eu escolhi esse tema? Na verdade, eu não ia falar sobre dor de cabeça novamente. Uma das nossas primeiras lives foi a respeito de dor de cabeça, mas recentemente eu tive um caso bastante triste de um paciente. Aliás, eu até coloquei a imagem de ressonância magnética aí no meu perfil de Facebook. Um paciente que tinha dor de cabeça, que demorou muito para buscar ajuda, que tinha todas as indicações para a investigação da dor de cabeça, mas ele foi suportando. Depois de meses chegou ao consultório e quando foi feita a investigação descobriu-se um tumor. Esse paciente, felizmente, ainda teve uma evolução satisfatória, deu tempo de fazer a ressecção cirúrgica e ele tem se recuperado relativamente bem. Mas se ele tivesse procurado o auxílio antes, o resultado seria muito melhor. E o risco seria muito menor no ato cirúrgico. Então, ao observar aquela situação, eu resolvi, então, falar um pouquinho sobre isso, porque é uma questão de informação, né? As pessoas precisam saber a respeito das coisas para tomarem as boas atitudes, tá certo? Então, por isso, hoje nós vamos falar sobre dor de cabeça, quando procurar o médico. Meu amor, mais uns boas noites aí? Com certeza.
certeza. Muita gente entrando aqui, dando aquele boa noite carinhoso. O Valdecir e a Elisângela, a Ângela Vicentim, a Creuza Paracini Perracini, também. sim. Peracini. Isso. A Hilde Assoni, a tia Cristina. Boa noite, tia. Márcia Cipriano, a Boa noite, Márcia Márcia. Faíli Moreira. Márcia, abraço, Márcia Faíli. A Ana Bispo mandando uma mensagem bem carinhosa, pedindo para Deus abençoar esse casal maravilhoso. Obrigado. Obrigada, Márcia. O Jefferson Specotti, a Juliane Lobo também por aqui, o José Uana. Uana, craque Uana, abraço, Ana. A Sempre Lúcia presente. Keiko Yoshida. Lúcia, lá de Londrina, abraço, Lúcia. Josiane Cristina também participando. A Isa e todo o pessoal de Curitiba. Uma honra, obrigado. A Fátima Messi, olha só, a Fátima Messi disse que já compartilhou a nossa live com muitos amigos. Obrigado, Fátima. Obrigada. Deixa eu ver quem mais. A Jane Pizzi, ó, dando só um boa noite, trio da segunda. Olha aí. Obrigado. Que legal. A gente. Cirlei assistindo Oi, também. Cirlei, querida, abraço, Cirlei. A Malu Miosso também, Malu, abraço, Neuza Malu. Balduino, Neuza que também tá sempre, né? aqui. A Sandra também, que não perde uma live da gente, a Sandra Abraço, Enchel. sim. A Adriana Lopes, a Sara Fedrigo, a Maria Cláudia Simões, o Marcos Cebrian, Regiane Barbosa, o Eduardo Endo também, sempre com a gente. Presente, obrigado. O João velho. Afonso, Ô, João Afonso, dos querida, dos Cornetas. Cornetas de Arapongas, obrigado. Olha lá, ele disse que compartilhou aí a Legal, nossa muito live, obrigado. né? Na Web TV, que legal. A Jana Nones também, dando boa Jana, noite. sempre presente, Que né? legal. Marley Marchiori. Abraço, Marley. A Sônia Marques dos Santos está perguntando qual o valor do livro. Depende Então, do livro, depende né? do livro, porque são 5, né? Mas são baratinhos. O preço exato é só a Andréa que sabe. Mas não é, são livros relativamente baratos. Tá a Cris Viana, aqui Abraço, a Fátima Cris. Costa e a Evelise Fátima, abraço. Ciolim. Boa noite para todos vocês. Aliás, falando aí nos livros, né, e na expansão dessa live que tem acontecido, a partir da próxima semana, provavelmente a gente começa a transmitir pelo Instagram também. Além do Face, transmissão pelo Instagram. Né, porque está tendo uma aceitação muito legal, é um momento em que a gente tem muitas informações e que as perguntas são muito interessantes, então o resultado disso geralmente é um resultado muito bom, né? Bom, então é o seguinte, o cunhado César apareceu por aqui também. Antes do César, quem é que estava ali? A Márcia Cipriano, né? A Márcia Cipriano, que diz que quer todos os livros. Que maravilha. Então tá. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre dor de cabeça e depois nós vamos para as perguntas, tá certo? Bom, então a dúvida que eu coloquei para vocês é quando deve procurar um médico, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre dor de cabeça, né? Dor de cabeça é um sinal orgânico de que tem alguma coisa errada. Então, daí vem um primeiro conceito muito importante. Dor de cabeça normal não existe, tá? A dor de cabeça é sempre um alarme de algo errado no organismo. As causas são múltiplas, né? Muitas coisas podem dar dor de cabeça. Então, por exemplo, um resfriado comum pode produzir uma dor de cabeça, que não é intensa e é transitória. Então, algo sem gravidade. Por outro lado, uma patologia tão grave quanto um tumor cerebral pode produzir dor de cabeça também. Uma hemorragia cerebral, um processo inflamatório cerebral por diversos motivos. Então, o espectro causal de dor de cabeça é muito amplo, né? Então, esse é o primeiro conceito interessante, porque no consultório é muito comum eu perguntar para as pessoas se elas têm dor de cabeça e elas respondem, não tem dor de cabeça, só tem aquela dor de cabeça normal. Pois bem, a dor de cabeça normal não existe. Se está doendo a cabeça, algo errado existe, né? Então, as causas são muitas
As dores de cabeça, elas têm uma classificação bastante complexa, que nós não vamos entrar no âmago da questão aqui, porque isso é muito técnico. Mas, de maneira geral, as dores de cabeça, elas são primárias ou secundárias. As secundárias, elas são aquelas relacionadas a alterações estruturais cerebrais. Então, por exemplo, um tumor cerebral, uma malformação arteriovenosa, um aneurisma, uma hemorragia cerebral extensa, né? Então, isso a gente diz que é uma cefaleia secundária. Existem aquelas cefaleias reativas a processos orgânicos. Então, por exemplo, o indivíduo que tem uma infecção viral. Agora, no Covid, por exemplo, a gente tem estudado as manifestações neurológicas do Covid-19 e uma porcentagem elevada das pessoas com Covid tem dor de cabeça. Então, isso é uma dor de cabeça reativa, né? E existem as cefaleias primárias. As cefaleias primárias, as mais comuns são a enxaqueca ou migrânia, que todos vocês devem conhecer um pouco a respeito, e a cefaleia tipo tensional. Existem outras cefaleias primárias, mas elas são menos comuns, como a cefaleia insalva, cefaleia empunhalada, hemicrânia paroxística aguda, hemicrânia paroxística crônica, enfim. Existem outras cefaleias primárias. Essas cefaleias primárias, onde entram então a enxaqueca e a cefaleia tipo tensional, elas não estão associadas à alteração estrutural do cérebro. Essas cefaleias, essas dores de cabeça primária da enxaqueca ou da cefaleia tipo tensional, acontece por alteração funcional cerebral. São alterações transitórias relacionadas a múltiplos fatores, como sistema de neurotransmissores cerebrais, alterações circulatórias cerebrais. Essas alterações, elas são transitórias e recorrentes, né? Essa é a característica da enxaqueca, ela é recorrente. Então, o indivíduo tem a dor, melhora, daí um tempo ele vai ter de novo. No caso da enxaqueca, como ela é caracterizada? Primeiro que ela é muito comum entre as pessoas, em especial nas mulheres. Alguns estudos mostram que 25%, até 30% das mulheres têm enxaqueca. Para o homem, essa prevalência já é mais baixa, em torno de 10% a 15%. E quais são as características dessa dor da enxaqueca? Então, normalmente é uma dor que pega um lado só do crânio. Essa dor geralmente é pulsátil, ela é latejante. Essa dor, ela dura de 4 a 72 horas. E ela tem alguns fenômenos associados, que são náuseas, às vezes até vômitos, fotofobia e fonofobia, que são a dificuldade com a claridade ou com o barulho. As pessoas com enxaqueca, normalmente, elas procuram um lugarzinho escuro e silencioso para que não haja uma piora da dor. E essa dor, ela dura um tempo e passa. Nas mulheres tem muita relação com o ciclo menstrual, né? Algumas pessoas notam fatores desencadeantes para dor, para enxaqueca. Isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas geralmente as pessoas têm crises desencadeadas por jejum prolongado, estresse emocional, alguns tipos de alimentos, como queijo, como vinho. Tem, às vezes, uma relação com a ingesta de cafeína, mas isso tem que individualizar, né? Cada pessoa pode ter um fator desencadeante específico. E essa enxaqueca, ela fica voltando, e as pessoas começam a utilizar medicamentos para abortar a crise, né? E aí que mora o perigo, porque esses medicamentos, geralmente não indicados pelos médicos, geralmente chega até o paciente por indicação de amigos, de vizinhos, de parentes, enfim. Esse tratamento inadequado
com o uso desses analgésicos, pode transformar essa enxaqueca que aparece frequentemente numa dor muito mais frequente. Então, passa a ser aquela que nós chamamos de cefaleia por excesso de substância. No caso aí, uma enxaqueca que por excesso de analgésicos acabou se tornando crônica. Essa é a dor de cabeça, uma das dores de cabeça mais difíceis da gente tratar. É aquele paciente que tinha uma dor de vez em quando, uma dor por mês, uma dor por semana, e ele começa a tomar muitos analgésicos e essa dor vai ficando mais frequente e mais intensa, a ponto dele desenvolver a chamada cefaleia crônica diária. E isso aconteceu pelo excesso de analgésico. Então vem aí um recado importante para vocês. A automedicação nas dores de cabeça é algo extremamente perigoso, porque pode transformar uma dor de cabeça leve numa dor de cabeça intensa e que aparece com muito mais frequência, certo? A cefaleia tipo tensional, ela não é diferente disso, só que o excesso de analgésico pode cronificar a cefaleia tipo tensional. As características da cefaleia tipo tensional é um pouco diferente, são diferentes as características em relação às dores da enxaqueca. Então, a cefaleia tipo tensional, normalmente, ela é mais na parte posterior da cabeça, couro cabeludo fica dolorido, é pior no final do dia. Geralmente, essas dores são pioradas pelo nível de estresse emocional. E essa dor de cabeça ela não é tão intensa quanto da enxaqueca, mas geralmente ela é mais frequente. E aí tem uma subdivisão. Cefaleia tipo tensional crônica, que é aquela que dura mais que 14 dias em um mês, e a cefaleia tipo tensional episódica, que é a que dura menos. A enxaqueca também tem uma divisão, né? Tem a enxaqueca com aura. A enxaqueca com aura é aquela dor de cabeça que aparece após uma manifestação, geralmente visual. Então, geralmente são os escotomas cintilantes. Aparece uma luzinha no campo visual e ela vai passando. E geralmente ela dura até uns 15 minutos. Quando passa essa alteração visual, vem a dor potente. Essa é a aura mais comum, né? A aura visual da enxaqueca. Existem outros tipos de aura, como por exemplo o formigamento. Eu tenho muitos pacientes que antes de ter a dor de cabeça tem um formigamento num braço, um formigamento perioral, enfim. A aura ela é autonômica, né? Então ela pode se manifestar de várias formas, né? O indivíduo pode ter a aura por manifestação sensitiva, por manifestação motora, manifestação visual, manifestação autonômica, enfim, essa aura pode variar. Mas nem todas as enxaquecas são com aura, né? Tem as enxaquecas sem aura também, que não tem essas alterações visuais, nem de sensibilidade, mas que já começa imediatamente com a dor. Existe também o pródromo, os enxaquecosos, alguns enxaquecosos têm o chamado pródromo. O que é isso? São manifestações que surgem ali até 48 horas antes da dor de cabeça. E são manifestações muito sutis. Então o paciente começa a se sentir mais irritado, ele começa a bocejar demais, ele se sente um pouco mais fraco, ele se sente mais lento mentalmente e 2 dias depois lá vem a danada da dor de cabeça. Esse é o pródromo, que é diferente da aura, né? Que a aura é uma manifestação mais objetiva. Bom, e como é que se trata uma enxaqueca, uma cefaleia tipo tensional? Então, primeiro, quem trata é um médico, de preferência um neurologista, né? E aí existem 2 formas de tratamento. Uma forma que a gente chama de abortiva, que é a utilização de um medicamento para tirar a pessoa da crise de dor. Existem medicamentos bem específicos para isso. A medicina tem evoluído bastante nessa área. E existe o tratamento profilático, que é um tratamento preventivo.
Então, se as crises são muito frequentes, a gente não vai ficar usando só o tratamento abortivo para tirar a pessoa da crise. A gente precisa fazer um tratamento preventivo para que demore para ter a dor e que a dor venha mais fraca. E aí entram os medicamentos profiláticos. Existem várias classes de medicamentos profiláticos. Esses medicamentos, eles têm um perfil de segurança muito bom. Eles são utilizados por períodos longos de tempo, no mínimo 6 meses, mas às vezes é necessário usar por alguns anos. E antigamente a gente imaginava que esse tratamento preventivo ele era importante exclusivamente para reduzir a intensidade e a frequência da dor. Com o advento dos métodos de imagem mais sofisticados, como, por exemplo, a ressonância magnética nuclear, a gente sabe hoje que o tratamento preventivo de uma enxaqueca vai além disso. Os pacientes que têm essa enxaqueca e não fazem o tratamento preventivo, eles têm uma chance muito maior de fazer pequenas lesões cicatriciais no cérebro. E essas lesões, se acumulando ao longo do tempo, vão fazer diferença no funcionamento cerebral. Então, hoje a tendência é a gente fazer o tratamento preventivo, porque a melhora não é só em relação à redução de intensidade e frequência da dor, mas também é uma questão de proteção cerebral. Como a enxaqueca e a cefaleia tipo tensional estão relacionadas a deficiências de sistema serotoninérgico, é muito comum que essas pessoas tenham sintomas associados de ansiedade e até de depressão. Então, nesses casos, quando a gente faz o tratamento da enxaqueca, o paciente acaba melhorando não só em relação à dor de cabeça, mas acaba melhorando o humor, acaba melhorando a disposição, acaba melhorando a paciência da pessoa no dia a dia, porque você vai estar ali repondo um neurotransmissor que é deficiente e que produz a enxaqueca, ou a cefaleia tipo tensional, mas que produz também alterações de humor. Tá certo? Então, as cefaleias primárias, elas precisam ser abordadas sempre por um especialista e tratada de maneira adequada. Tá? Bom, vamos ver o que eu anotei aqui para falar para vocês. Bom, existem alguns indícios de que a dor de cabeça é grave. Esses indícios, eles são importantes, porque aí você não pode demorar para procurar o médico. Tem que ser rápido. Então, os indícios é quando você tem a primeira dor de cabeça muito forte. Você até tinha uma dorzinha de cabeça, mas aquela dor ela é extremamente intensa. É a pior dor de cabeça que você teve na vida. Isso é um indicativo para você procurar o médico, precisa fazer investigação. Porque existem várias patologias graves associadas a esse tipo de dor de cabeça, de início súbito e muito intenso. Tá? Uma dor de cabeça que progride em frequência e intensidade em poucas semanas. Então você tem lá a sua dor de cabeça. Essa dor de cabeça, ela começa a vir com mais frequência do que aquilo que você estava acostumado. E ela vai ficando mais forte. Então isso é um indício de que as características da sua dor mudaram. E se mudaram, você precisa procurar o médico para investigar. Porque você pode estar diante aí de uma situação que não é mais uma cefaleia primária. Mas de repente você pode ter uma alteração estrutural cerebral. E quanto mais precocemente você chegar ao neurologista, melhor será o prognóstico, maiores as chances de um tratamento mais efetivo, tá certo? Uma dor de cabeça que a gente tem que valorizar sempre é a cefaleia relacionada ao esforço. Tá? Então, por exemplo, a cefaleia da tosse. Você começa a tossir, tem uma dor de cabeça intensa, precisa investigar. Cefaleia relacionada ao ato sexual. Essa dor de cabeça tem uma que é primária, cefaleia do ato sexual, que responde ao medicamento específico, mas a cefaleia do ato sexual ela pode estar relacionada à alteração estrutural cerebral também, como alterações de base de crânio.
Então, se tem dor de cabeça relacionada ao ato sexual, obrigatoriamente precisa passar pelo neurologista, tá? E aí existem aquelas causas de dor de cabeça que você espera que seja grave pelas características, e aí quando você investiga é uma coisa mais simples, tá? Felizmente isso é muito comum. Mas essas dicas que eu estou dando para vocês são dicas importantes. Bom, em virtude de muita gente chegar com as suas dores de cabeça já numa fase muito tardia, dificultando o tratamento e piorando o prognóstico, então a Sociedade Brasileira de Cefaleia lançou uma campanha, há algum tempo atrás, que é a campanha 3 é demais. Então, a orientação que a Sociedade Brasileira de Cefaleia dá é a seguinte: se você tiver mais que 3 crises por mês, por 3 meses consecutivos, vá procurar um neurologista. Então, mais que 3 crises por mês, por 3 meses consecutivos. Então, isso é uma forma que a Sociedade Brasileira de Cefaleia encontrou de fazer com que as pessoas fiquem atentas e procurem um neurologista no momento em que ainda há o que fazer, né? No momento em que a gente pode conseguir um resultado melhor em termos de tratamento, tá certo? Meu amor, Olha, muitas quando boas noites. Muitas boas noites aqui, mas quando você falou sobre a dor de cabeça relacionada ao período pré-menstrual, mas choveu de comentários aqui no nosso chat. Eu tenho isso, o pessoal começando a falar, né, ali ó, citando a Fabíola, o Wendel diz que a esposa passa por isso também, né, e no período pré-menstrual, a cabeça dói demais, ele quer saber se isso é normal. A Adriana Lopes dividiu isso, a Viviane, minha irmã. Tá, o Wendel, primeiro vamos falar aqui pro Wendel. Wendel, essa dor de cabeça, ela não é normal. Né? A sua esposa eu já conheci, ela foi no consultório, mas perdeu o acompanhamento, né? Ela tem uma dor de cabeça que é típico da enxaqueca. Então, quando você tem uma queda hormonal, as mulheres têm uma redução de estrogênio, e isso faz com que haja toda uma alteração cerebral e que vai cursar com a dor de cabeça intensa. Então é necessário o tratamento. E aí que vem um problema. Muitas pessoas não entendem que o tratamento preventivo ele é extremamente seguro, ele vai reduzir essa dor, mas o principal, esse tratamento preventivo vai evitar que se faça lesões pequenas de repetição. Porque o grande erro que pode se cometer, na verdade são 2 erros que se pode cometer. Uso excessivo de analgésico, porque vai cronificar a dor, e além dos riscos aos quais os analgésicos nos expõem, como por exemplo, aplasia de medula, insuficiência renal, agressão ao fígado, né? Isso é um erro terrível. E o outro erro é você não fazer o tratamento preventivo. Porque quem tem essa enxaqueca, normalmente ela tem também transtorno de ansiedade, alterações de humor. Quando a gente repõe isso com remédio seguro, tudo isso melhora. Mas muita gente tem medo, um medo praticamente irracional, né? Não tem uma lógica para ter esse medo, do uso corriqueiro do medicamento profilático contra a dor, né? E eu já vi outras pessoas aqui passando pelo... que são algumas pacientes que eu conheço, que têm a enxaqueca e têm o transtorno de ansiedade e depressão associado. E aí quando a gente faz a reposição do neurotransmissor com um remedinho, que a princípio a paciente olha e fica com a cara feia, fala, pô, doutor, isso aqui é um antidepressivo. Não, gente, isso é um repositor de neurotransmissor. Né? O remédio pode até ter alguma ação antidepressiva, mas a gente nem está usando por isso, a gente está repondo um neurotransmissor, que é necessário para o controle da dor de cabeça e para o distúrbio de humor. A Daniele Barzon está dividindo uma situação aqui com a gente a respeito disso, né? Falando que a irmã, ela tinha muitas dores de cabeça, fez muitos exames e que ficou viciada em analgésicos, né? Aí ela foi no médico, no neurologista, que disse, olha, para parar, 0 analgésicos a partir de agora. E aí ela tá tomando ansiolítico.
né? Para melhorar essa dor de cabeça, indo ao encontro da sua informação. E já que nós estávamos falando também nessa questão da dor de cabeça, né, do período pré-menstrual, a Márcia Cipriano, ela está fazendo a seguinte questão de dor de cabeça na menopausa, né? Pessoas que já estão ali na menopausa, mas que sentem aquela dor de cabeça como se estivesse no período pré-menstrual. Né? Então, isso é muito interessante, é porque funciona assim. Nas mulheres, então, a dor de cabeça da enxaqueca, ela se exacerba no período menstrual. Nem todas as mulheres têm essa característica, né, na sua enxaqueca. Mas a maior parte, eu diria que sim. Perto da menstruação vem a dor de cabeça. Isso significa que a maior parte dessas mulheres, quando entrarem na menopausa, né, quando elas pararem de ter oscilações hormonais, o que acontece? Essa dor de cabeça melhora. Então, aproximadamente 70% das mulheres que têm enxaqueca vão melhorar demais quando entrarem na menopausa. 70%, 30% não. 30% vai continuar tendo as dores de cabeça. Por que isso? Porque a enxaqueca ela não é produzida única e exclusivamente por alteração hormonal, né? Se fosse assim, os homens não teriam, né? As mulheres que fazem as oscilações hormonais. Então, existem outros fatores de fisiopatogenia, que são mais complexos a gente tentar explicar, mas relacionados à substância P, relacionados ao CGRP, que são outras substâncias. As alterações fisiopatológicas nessas substâncias levam a dor de cabeça. Então, nem todas as mulheres que chegam à menopausa vão ter alívio da dor de cabeça. Mais ou menos 30% continua tendo dor recorrente, mesmo sem ter mais ciclo menstrual. E a Juliane Lobo, ela está colocando uma questão assim que a gente ouve muito falar, que é a dor de cabeça depois da cesariana, né? Olha. Ela disse que isso aconteceu com ela e que essa dor ela dura assim uma semana e vem sempre no mesmo horário e que dá até enjoo. Quem foi que perguntou? A Juliane Lobo. Juliane, olha que interessante. No congresso, agora no próximo final de semana, vai ter um congresso da Academia Brasileira de Neurologia, que é o Neurolab, um congresso muito importante, e eu vou apresentar nesse congresso um tratamento para essa dor que você está descrevendo, que é a cefaleia pós-raquianestesia. Essa dor é muito comum nas cirurgias, né? Pós-cirurgia. Então, o anestesista vai lá, faz a punção no espaço subaracnoídeo, para injetar, no espaço subdural, para injetar o anestésico. E aí, quando ele tira a agulha, às vezes fica um pertuito, fica ali um buraquinho, e nesse buraquinho fica vazando o líquido do espaço subdural para fora. Isso faz com que haja uma queda da pressão do líquido cefalorraquidiano. Então, termina a cesariana, a paciente vai lá para o quarto, e aí ela fica bem, mas quando ela tenta levantar a cabeça, vem uma dor muito intensa. Isso acontece com muita frequência, isso não é um erro do anestesista, não. Algumas pessoas têm uma predisposição para ter esse tipo de dor. E a gente toma alguns cuidados em relação a isso, né? Primeiro, a gente hidrata demais as pessoas. Tem que hidratar. O indivíduo que vai para uma raquianestesia, ele tem que ser hiperidratado para diminuir a chance de ter essa cefaleia pós-raquianestesia. Bom, quando essa dor se instala, se usa alguns analgésicos e se espera algumas horas. Se não houver melhora, o tratamento habitual é a injeção do próprio sangue, do sangue autólogo da própria paciente, a injeção no espaço peridural, que é um outro espaço, que não é o mesmo espaço lá de onde foi feito o anestésico. É um espaço onde tem uma pressão negativa ali. Então o anestesista vai lá, punciona de novo a sua coluna e joga um pouquinho de sangue. E aí alivia a dor, o resultado é muito bom. Então eu fiz um estudo... Desconectou, voltou. Eu fiz um estudo durante algum tempo tratando esse tipo de dor de uma outra forma. Que jeito? Fazendo um bloqueio de um nervo.
do nervo occipital maior. Então, é um procedimento bem menos invasivo do que a utilização da injeção do sangue no espaço peridural. Então, a gente vai lá com uma agulha, com anestésico e uma outra substância e faz ali um picozinho de anestésico, o paciente melhora muito rápido. Então, eu vou levar esse método de tratamento para o congresso. Muito interessante você ter abordado isso, porque vai de encontro ao que eu vou apresentar no próximo final de semana. Mas é interessante porque quando você começa a abordar sobre as características e os tipos de dores de cabeça, sempre as pessoas vão participando aqui e vão escrevendo. É o meu caso. Ó, é porque é muito comum, né? É muito comum. Pois é, e falando, né, sobre essa dor de cabeça aí, que é proveniente da cesariana, né? Proveniente, não, que vem, né, depois que as mulheres fazem a cesárea. Algumas mulheres começaram aqui a participar e dividir essa situação, e a Maria Cláudia Simões, ela disse assim que teve essa cefaleia pós-anestesia, que era uma dor horrível, daí ela teve que voltar para o centro cirúrgico e o anestesista fez alguma coisa que a dor passou. Sim, que é a injeção do sangue autólogo no espaço peridural. É outra punção, injeta ali o sangue, fecha o pertuito, acabou a dor. Agora, a Josi Seco aqui, ela fez um comentário engraçado. Deus me livre, cesariana. Ela morre de rir. Eu tive 3 filhos. Vai doer a semana inteirinha, né? Mas não são todos os casos, viu? Muitas mulheres são submetidas à raquianestesia e muitos homens também para fazer qualquer outro tipo de cirurgia e não tem a dor depois, né? Isso não vale para todo mundo. Agora, a Ivone Costa tá fazendo um comentário aqui que é de causar inveja, viu? Ela tá dando boa noite pra gente. Oi, boa Ivone, noite pra você, Ivone. Ela tá dizendo aqui, ó, 72 anos, nunca tive enxaqueca. Isso é raro. Eu tava, para fazer essa live, eu tava até vendo uns estudos aqui, e tem um estudo de um grupo americano mostrando o seguinte, que 95% da população vai apresentar pelo menos um episódio de dor de cabeça ao longo da vida. 95%. Então, parabéns, você está nos 5% que não teve dor. Muito legal. Olha, agora tem uma pergunta da Lidiane, lá de Najá. Ela está dizendo Lidiane, que ela e a filhinha dela sofrem de enxaqueca, mas ela dividiu aqui uma situação que ela tem enxaqueca, ela faz tratamento, só que ela percebe que quando ela chora, ela sente uma dor muito forte que dura até uns 3 dias e a claridade também prejudica demais. É isso aí, são características individuais, né? O choro, ele produz uma alteração autonômica e ele pode desencadear dor, sim. Eu tenho muitas histórias interessantes no consultório. Eu tenho paciente, vejam bem, paciente que não pode sentir cheiro de feijão, tem dor de cabeça. Eu tenho paciente que não pode comer pimentão, que tem dor de cabeça. Eu tenho paciente que não pode ficar alegre demais, quando fica muito feliz, tem a dor de cabeça. Então, são características individuais, né? Na consulta neurológica, a gente explora muito esses detalhes, porque isso é importante na hora das orientações, né? Sempre lembrando que, independente da causa da dor de cabeça primária, seja enxaqueca, seja cefaleia tipo tensional, a atividade física aeróbica regular tem um papel fundamental na prevenção. Então, alguns estudos mostram que pessoas com enxaqueca ou com cefaleia tipo tensional, com a atividade física, só a atividade física, elas conseguem reduzir numa frequência enorme a dor de cabeça. Muitas vezes, só a atividade física já é suficiente para uma melhora substancial das dores. Às vezes, por causa da atividade física, o paciente nem vai precisar de medicamento preventivo. Teve alguém aqui que já comentou sobre isso, se eu não me engano, foi a Patrícia Santos. Patrícia. Que tem melhorado bastante, né? Ela faz o tratamento com você. Sim, então, graças a você, ao tratamento e à atividade física. A Patrícia é quase que uma atleta e ela realmente melhorou muito depois que começou a prática da atividade física. Ó, tem uma questão aqui do Paulo De Rose. E ele está dizendo assim, ó, doutor, desde quando coloquei aparelho nos dentes, não tive mais enxaqueca. Ele está dizendo assim que
quando ele aperta, né, o aparelho, é claro que daí sente as dores, mas que depois ele não sente mais aquela dor que ele tinha. Ele também sofre de bruxismo, mas que depois de ter colocado o aparelho, a dor de cabeça melhorou. Então, quem tem enxaqueca, você falou tipo tensional, tem um limiar muito baixo para a dor. Então, muitas coisas podem desencadear a dor. Então, por exemplo, uma disfunção de articulação temporomandibular pode produzir a dor da enxaqueca. Eu tenho muitos pacientes que têm problema de coluna cervical e por causa desse problema eles têm enxaqueca com frequência. Então, não é que o problema da coluna cervical ou o bruxismo produza enxaqueca, não é isso? São problemas diferentes. Só que o enxaquecoso ele tem um limiar baixo de dor. Então, quando tem alguma coisa errada nas proximidades da vasculatura cerebral, pode desencadear dor. Então, isso é por aí mesmo, Paulo. Às vezes um aparelho pode melhorar, né? Mas cada caso é um caso. Eu tenho muitos pacientes que têm distúrbio de coluna cervical, tem muita enxaqueca, e depois que a gente consegue melhorar a situação da coluna cervical, reduz muito a frequência e a intensidade das crises de dor de cabeça. Muito bem, olha, a Maria Albertina Della Rovere, ela está colocando aqui que quando ela não faz atividade física, já que você estava falando disso, ela sente até umas 3 crises por mês. Exatamente, é isso mesmo. Né? Porque como a gente já aprendeu em outras lives, uma das boas funções da atividade física é a melhora do nível de neurotransmissor cerebral. Então aumenta a dopamina, mas aumenta muito a síntese de serotonina, que está relacionada à melhora da dor de cabeça. A atividade física faz a gente liberar endorfinas, né? As endorfinas, além de dar uma sensação de bem-estar, ela também tem uma ação analgésica. Então a atividade física ela é muito importante no tratamento preventivo da enxaqueca e da cefaleia tipo tensional. Vou fazer uma ressalva para vocês. Durante a crise de enxaqueca, não adianta fazer atividade física, porque na enxaqueca a atividade física vai fazer piorar essa dor. Entendeu? No momento da crise, você não deve fazer atividade física. Então, a atividade física ela é feita de forma preventiva, mas não no dia que tiver a dor de cabeça. Ok. Ó, a Josiane Cristina também está dizendo assim, ó, que ela está muito contente com o fato de ter melhorado muito das dores de cabeça que ela sentia devido ao tratamento que ela está fazendo com você. Que bom, obrigado. E ela diz que está tomando a medicação certinho e está fazendo inclusive a dieta sem glúten. Né? Olha, gente, isso é importante. Né, a Josiane é um caso, mas eu tenho outros pacientes que quando mudam a dieta, é lógico que primeiro a gente faz um exame de sangue, vê o que tem ali de errado, né, o que corrigir. Né? Às vezes a gente observa que tem uma sobrecarga de açúcar, então a gente tira. Né? Às vezes a gente tira o glúten, às vezes tira a lactose, e isso pode trazer uma melhora muito grande da enxaqueca. Então, se você tem essa dor de cabeça regular, um teste que você pode fazer é tirar a lactose, tirar o trigo e tirar o açúcar. Existe uma chance de ter uma melhora significativa. Apesar de que isso varia de caso a caso. Né? Os pacientes que eu peço realmente para fazer a restrição são aqueles pacientes que têm exames complementares que mostram que tem excesso. Né? Mas, de maneira geral, eu acho que funciona para todo mundo isso. E o Francisco José Tavares está participando com a gente Francisco, também. Abraço. Ele está te dando boa noite, está dizendo assim, que às vezes ele come alguma coisa, ou então ele fica sem comer por um período maior e aí aparece a enxaqueca. Então ele quer saber se a enxaqueca pode ser por nervosismo ou problemas de estômago. Sim, sempre que tiver nervoso, realmente a dor de cabeça tende a piorar. O jejum prolongado pode produzir dor de cabeça, assim como um sono inadequado. Né? A pessoa enxaquecosa, quando ela não dorme bem, com frequência ela vai ter dor de cabeça importante. Né? E o estresse emocional, ele interfere com tudo, inclusive ele piora a dor de cabeça. É uma boa pergunta.
Muitas participações. Ó, teve aqui, deixa eu ver quem. A Josi Seco falou que tá com inveja da Ivone. A Ivone nunca teve dor de cabeça, né? A Josi tem, mas a Josi tá indo bem também. Então, a Josi se cuida e direitinho. a Márcia Cipriano tá dizendo que ela não nasceu com dor de cabeça. Foi a dor de cabeça que nasceu com ela. Às vezes sofre uma vida inteira, né? Enxaqueca pode aparecer em criança, inclusive, né? Às vezes em crianças em idades muito baixas têm dor de cabeça recorrente por enxaqueca. Aqui, a Luciana Botari também está participando. Ela está dizendo, a Luciana inclusive sempre participa com a gente, né? Sim. Se eu não me engano, a Luciana é de Telêmaco, não sei se... Acho que é a Luciane Botari. Botari, Bom, eu acho que ela é daqui mesmo. Me perdoe aí se eu errei, tá? Ela está dizendo assim, ó, doutor, eu sinto muita enxaqueca por conta da intolerância ao glúten. Então, quando eu como algum alimento que contém glúten, misericórdia, dá enxaqueca dor, muito forte. Sorte isso é sua. Na verdade, isso é sorte, porque assim você vai evitar o glúten. E evitar o glúten é bom para todo mundo. A minha irmã, a Luana, ela tinha uma dor de cabeça regular. Ela tinha dor de cabeça principalmente na época da menstruação. Né? A gente até tratou uma época... Mas ela ficou livre das dores quando ela tirou o açúcar, o trigo e as gorduras trans. E começou a fazer muita atividade física. Né? Hoje a Luana não tem mais dor de cabeça. Acabei de chegar Mudança de hábito de vida. Que bacana, né? Sem contar os outros benefícios que a gente são muitos, sente, né? Também. Uhum. Ó, o Rodrigo Tanuri, ele quer saber se é verdade que a toxina botulínica é usada para tratamentos no caso de enxaqueca. Oi, Rodrigo, boa noite. Sim. Existem alguns estudos usando a toxina botulínica, porque muitas das crises de dor de cabeça, principalmente da cefaleia tipo tensional, mas também da enxaqueca, elas cursam com contração muscular excessiva. A gente tem uma musculatura pericraniana. Então, em muitos casos, quando a dor é refratária ao tratamento usual, a gente tenta sim a toxina botulínica. Em alguns casos, há um bom resultado. Boa pergunta. Olha, tem muito boa noite aqui, eu acabei olhando porque são muitas perguntas e muitas pessoas também que se identificam, né, conforme você vai palestrando e falando dos tipos, as pessoas vão fazendo comentários, olha, isso acontece comigo, e vão dividindo aqui as situações. Mas, vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal que chegou no meio da live, mas que não deixa de comparecer, né? Isso é muito legal, muita gente marcando outras pessoas aqui no chat. Isso é né? importante. Isso é muito importante. Deixa eu mandar um abraço pra Kelinha, minha prima lá de Kelinha. Najá, que nunca perde uma live. A Kelinha tá sempre aquela, assistindo. Juliana. Isso é muito, muito legal, né? A Jane Zanata também tá sempre com a gente. Ela avisou que hoje cheguei atrasadinha, mas tá aqui. Tá sempre presente, abraço. Isso é muito bacana. A Zilda Rodrigues. A Zilda Klettinger, minha amiga. Isso. A Rose, nosso amigo Klaus, também Rose Klaus, assistindo aqui com a gente. Que legal. A Jéssica Alpanhes, lá de Najá. O Gui Mantovani, sempre presente. A Mara Martins. A mãe também tá aqui, Dona Dica, Hoje ela já acessou bem antes. Que maravilha. Obrigado, Dica, pela participação. Tá aqui com a gente. A Jussane também tá assistindo. Abraço, cunhada. A tia Nalva também Nalva, querida, sempre presente. A Elza Freitas também tá participando e ela tá falando aqui que ela tem dor de cabeça e quando ela levanta, ela tem tontura. Quem que é? A Elza Freitas. A Elza. Então, a tontura ela é uma parente muito próxima da dor de cabeça. Nos casos de enxaqueca, com muita frequência, os pacientes têm alteração de equilíbrio também, tem tontura. Né? Mas existem outras situações, aí tem que ser examinada, porque às vezes, na mudança de posição, por exemplo, de sentado para de pé, a pressão pode cair. Essa pressão cai... Então tem uma dilatação arterial para compensar a queda da pressão, então sente uma dor de cabeça e sente uma alteração de equilíbrio. Então, não estou afirmando que é o seu caso, mas é muito comum os pacientes com enxaqueca reclamarem de tontura também.
Ó, a Marina Fante está assistindo também. Oi, a nossa Dona live, Marina, lá do Japão, um abraço. dando boa noite para você. Abração, que legal. Ela e o seu Sebastião, um Muito abraço. bacana. A Cíntia Fleites também Cíntia, está sempre participando. presente, abraço, Inclusive está Cíntia. dizendo assim que recomenda o tratamento, que ela melhorou A bastante. Cíntia fez tratamento preventivo e melhorou muito da dor de cabeça. A Varlete Anselmo Oi, com a Valete, gente, abraço. diretora lá do Ivanilde. Ó, o Padre João apareceu ali, abraço, Padre João. O Adenilson de Paula também está assistindo. Abraço. Ele está dizendo que não tem dor de cabeça, mas que tem sangramento no nariz. Será que isso não vem da dor? Essa pergunta é danada, porque sangramento nasal tem que investigar, não é? A causa mais comum é malformação venosa, né, lá dentro do nariz, lá na fossa média nasal. Então tem um enuvelado de veinhas, de vez em quando aquilo dilata e sangra. Né? Mas o ideal é ir a um otorrino, porque ele faz uma rinoscopia, que é a introdução de um aparelho, ele observa essas veias e se tiver alguma dilatação ele faz uma cauterização e aí para de sangrar. Mas sempre tem que investigar, porque às vezes tem algum distúrbio de coagulação também, né? Então tem que fazer uma investigação. Aí do pessoal aí que tá falando que vale a pena, né, fazer o tratamento, a Creuza Peracini tá dizendo que melhorou em 90%. Creuza, a gente teve que usar mais alguma coisa para ela, que foi a neuromodulação, né? Mas aí em alguns casos específicos, casos em que não há melhora de forma nenhuma, aí nós optamos pela estimulação transcraniana por corrente contínua, que é um tratamento ainda de cunho experimental, mas com o qual eu já tenho uma experiência grande. Eu já trabalho com neuromodulação há quase 10 anos. Neuromodulação é um procedimento que o Conselho Federal de Medicina ainda não liberou para todos os médicos fazerem, mas que funciona muito bem, que é muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, e a gente acredita que muito em breve a gente esteja usando rotineiramente aqui no Brasil. Por enquanto eu só tenho pacientes de protocolo de estudo. Eu tenho publicado bastante a respeito de estimulação transcraniana por corrente contínua no tratamento de dor de cabeça, com bons resultados. Então, a tia Edenir está assistindo tia também. Edenir, abraço. A nossa live. Eu sei legal. que lá assiste a tia Edenir, o tio Nivaldo, e depois os meninos assistem pelo YouTube, né? Que legal, prazer, obrigado. Ó, a tia Nalva participando, sempre com colocações e reflexões interessantes, sim, né? Ela está dizendo, doutor Milton, a cada explicação vejo nitidamente as fases de minha vida. Passei por tantas enxaquecas e estou na menopausa. Praticamente não tenho enxaqueca. Explicações de excelência. Parabéns. Isso. Por aí você está nos 70%, não. Que chega na época da menopausa e as dores de cabeça desaparecem. Que bom, né? Muito bom. Olha, deixa eu ver quem mais participando. O Francisco José, né, que já fez até a pergunta. A Rosângela Calisto, dando boa noite pra gente. Querida. Agradecendo a você pelo tratamento eficaz, dizendo que ela tinha uma dor de cabeça terrível, mas que hoje está ótima. Deixa eu ver quem mais aqui. A Luciana mandou dizer, não, ela é aqui de Arapongas mesmo. É que tinha alguém que sempre participava. É que é lá de Telêmaco, né? É a Sabrina. Eu não me lembrava o nome. Sim. A Cris Viana. Cris, querida, que é de Sabaldi. Isso, a Cris está dizendo, ó, dia 31 estarei aí no consultório. Que legal, obrigado, Cris. Falando sobre dor de cabeça. a Jane Pise, né, também aqui com a gente. A Jane, querida. Tá falando, perguntando sobre se o bruxismo pode causar dor de cabeça. É o mesmo mecanismo, né, de limiar baixo de dor, e o bruxismo pode ter relação com a enxaqueca, sim. Mas olha que bacana, o Adenilson de Paula tá aqui, diz que também tá nos 5% do pessoal que não tem dor de cabeça. Né? Que bom, que legal. E que legal, né? Mesmo não tendo dor de cabeça, mas tá aqui participando da live, buscando informação sobre o assunto. A Branca Martins também, o Claudécio Orlandini. Claudécio, querido, abraço, Claudécio.
Algumas pessoas aqui que a gente já citou, que deu boa noite, que vão sempre comentando, essa é a minha situação, o Ivair, lá de Curitiba, meu amigo de infância, abraço. O Gustavo Bordion. Gustavo, futuro colega, amigo do Miltinho, muito querido Gustavo. Isso, muito bem. E a Sara Fedrigo também participando. Sara sempre, né? Sara está sempre presente. Isso, a Damares também aqui com a gente, né? Que já deu boa noite lá em cima. E ela está dizendo, em um caso como o desse, enxaqueca é comum ser confundida com uma dessas dores de cabeça? Ou pode ter algum sintoma mais forte? Depende de cada pessoa também? Essa pergunta, ela tá meio complicada. Mas é assim... Um caso como o desse, eu acho que você estava falando alguma coisa sobre o exame, e aí, né, passou... A dor de cabeça, assim, a da enxaqueca, ela tem uma intensidade ali forte, né? E ela é recorrente, ela é pulsátil. Essas dores mais perigosas ali, por exemplo, uma meningite, é uma dor intensa, e tem rigidez de nuca, né? Tem febre. Às vezes uma encefalite, tem febre, muita dor de cabeça. Às vezes a rotura de um aneurisma é uma dor muito forte, é uma dor extremamente intensa. A pessoa nunca sentiu nada parecido. Então, esse tipo de dor tem que ser abordado rapidamente, tem que correr para um pronto-socorro. Porque no caso do aneurisma, por exemplo, alguns pacientes têm um chamado sangramento do sinal. O que é isso? Tem lá a dilatação arterial, o aneurisma está ali, aí rompe, mas é um rompimento pequeno, então dá uma dor intensa, ela dura um tempo e depois pode melhorar. Essa é a chance de buscar o tratamento, porque quando tiver um ressangramento, aí a mortalidade já vai para 80%, 90%. Então, uma dor de cabeça muito intensa, súbita, não pode ficar esperando. Tem que ir para o pronto-socorro o mais rápido possível. E a Josi Seco pediu para eu comentar aqui na live, então eu vou comentar. Ela disse assim, no período de ovulação, ela tem dores terríveis. Porque na ovulação tem uma oscilação hormonal, né? Assim como na menstruação, na ovulação também tem uma alteração hormonal. E aí a dor pode aparecer. Não é o habitual, mas muitas mulheres reclamam de dor na ovulação. A Toscana Escolar está participando. Toscana, querida, ela e o Dr. Leonel. Isso, duas ela pessoas está dizendo muito que queridas. O Léo está enviando um abraço para você. Dr. Leonardo, um prazer saber que vocês estão assistindo. Olha, a Cida Regine está assistindo. Cida, lá de Najá. A Preta também está assistindo, diz que está adorando as lives. Obrigado, que legal. O Gustavo Bordion, que a gente acabou de falar, está mandando um abraço aqui para você e para todo mundo. Outro para você. O Moisés Carrara também participando. Moisés, amigo querido. Abraço, Moisés. Isso. Então, gente, dor de cabeça é um assunto muito interessante, né? E precisa ser abordado porque as pessoas precisam ter ideia de quando a coisa é grave, né? Então, sempre lembrando essa campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia, 3 é demais. Então, se você tiver mais que 3 crises por mês, por 3 meses consecutivos, você necessita procurar um neurologista para fazer uma investigação da dor. E aí vai fazer um tratamento adequado. Apareceu outra pergunta aí, né? Não, a Contita fez um comentário tão bonitinho aqui, Dr. Milton, muito obrigada por você existir e cuidar de mim. Caminhamos já há um bom tempo. Deixa, a Contita, desde a época da mãe dela, uma mulher muito querida. A mãe dela era uma mulher muito sábia, faleceu comigo, eu cuidei dela há muitos anos. E a Contita é uma pessoa muito especial também, se cuida direitinho, tem melhorado muito, uma mulher muito inteligente, a Contita. A Ione Guidini, ela está participando e dizendo que tem dor de cabeça desde que se conhece por gente, 5 ou 6 anos, como você comentou, né? Que desde crianças, a infância, né? Acontece. E ela está dizendo que as dores são fortes, que ela chega a ficar acamada. Ela só não teve dor de cabeça durante a gravidez, o que era um alívio. Ela quer saber se tem uma explicação. Legal, Ione, muito legal. Então, dor de cabeça na gravidez é um capítulo da neurologia, né? Então, eu tenho muitas pacientes enxaquecosas que iam engravidar
estavam bem controladas em relação à dor de cabeça com o medicamento preventivo, mas aí não dava para engravidar utilizando o medicamento. Então a gente retira o medicamento para que a paciente possa engravidar. E aí vem aquela incógnita, a gente não sabe como é que vai ser. Por quê? Na gravidez, 33% aproximadamente das mulheres com enxaqueca vão ter um abrandamento importante da dor. Às vezes a dor desaparece totalmente. 33% dessas mulheres vão ter muito mais dor do que elas tinham antes de engravidar. E 33% vão manter a frequência das crises e a intensidade das crises. Então a gente não sabe como vai evoluir. Tem que esperar. E o pior, a gente fica restrito aos analgésicos a serem utilizados, porque a maior parte vai fazer mal para o embrião ou para o feto. E a gente não pode utilizar praticamente nenhum dos medicamentos preventivos. É óbvio que em cada caso a gente vai avaliar o risco e o benefício. Né? E a gente sabe também que o primeiro trimestre da gestação é mais complicado em termos da gente utilizar medicamento preventivo. Mas se avalia caso a caso. Aí que entrou a neuromodulação para algumas pacientes. Eu vi duas aí que durante a gestação fizeram a neuromodulação. Estimulação transcraniana por corrente contínua. Então tiveram uma melhora significativa da dor e não tiveram nenhum tipo de problema na gravidez. Né? E uma delas optou por, depois da gravidez, continuar fazendo a estimulação transcraniana por corrente contínua. Não quis mais voltar a utilizar medicamento. Mas você já imaginou uma pessoa conviver com uma dor que descreve como se fossem facadas na cabeça? Não é fácil. A Lucília de Carvalho está dividindo com a gente a situação da mãe, que ela tinha dores de cabeça muito forte, que a pressão subia e era assim que ela descrevia as dores, né? Lucília, porque existe a cefaleia empunhalada ou cefaleia enfacada. É um subtipo de enxaqueca. Isso está na classificação da International Headache Society. Cefaleia empunhalada ou enfacada. É uma dor de cabeça extremamente forte. Felizmente ela vem forte e passa. A pessoa fica até esperando vir a dor. Essa semana eu atendi um paciente com uma cefaleia empunhalada que estava muito preocupado. E essa dor só responde a um tipo de medicamento. É um tipo de dor de cabeça que a gente chama de cefaleia endometacina responsiva. Então tem um tipo de medicamento que ajuda. Mas a dor realmente é muito intensa, muito forte. E geralmente ela acontece em pacientes que tinham enxaqueca, que vinham tendo uma dorzinha de cabeça, só que mais fraca. E de repente começa a ter essa cefaleia empunhalada, que deve ser uma das mais intensas. E a dor de cabeça é hereditária? Pergunta da Inês Nunes. Pergunta boa também. Tem um fator hereditário, sim. Né? Os enxaquecosos, com frequência, têm história familiar de enxaqueca. O fator genético é de extrema importância como um fator de desenvolvimento de dor de cabeça recorrente. É uma pergunta boa. A cefaleia tipo tensional nem tanto, mas a enxaqueca tem uma relação muito grande com a genética. A Adriana Matos participando, está agradecendo você por ajudar a ter menos dor de cabeça, ajudá-la, né? Obrigado, por Adriana. nos ajudar a ter menos dor de cabeça. Obrigado. E olha assim, que bacana, né? A gente já está chegando ao final da live, mas a Lu Poli, que sempre assiste a live, ela compartilha a live no perfil e ainda manda o link para os amigos pelo Face, pelo WhatsApp. E ela tá dizendo, ó, boa noite, vou assistir no canal, só consegui entrar agora. E essa live era pra mim. Que legal. Aproveitando a deixa da Lu, a gente volta a repetir, né? Quem não consegue assistir as lives ao vivo, pode estar assistindo depois no próprio canal do Facebook, aliás, no perfil do Facebook, porque elas ficam armazenadas, ou então lá no canal do YouTube, né? Dr.
Dr. Milton C.R. Medeiros, que as lives ficam todas disponíveis lá para a pessoa assistir quando puder, a hora que quiser. Pode compartilhar também e mandar para as pessoas. Ao Derivaldo, lá de São Paulo, né? Abraço, o marido da minha amiga Soninha, lá de Najá, tá dando boa noite, disse que chegou atrasado. Mas o importante é que chegou. Então, ó, aí, esse recado também é para o Derivaldo, né? Yasmin participando. Abraço, Yasmin. Obrigado. Josiane Lourenço, sempre assiste. Sempre assiste no canal. E por falar em canal, vamos mandar um beijo hoje muito forte pro seu Antônio, seu Toninho, porque ele assiste. É verdade, o meu pai e a Neuza. A Neuza, né? Um abraço, que legal. Quando as pessoas não têm, né, o perfil ali no Facebook, assistem podem recorrer ao canal, ou então... a partir acho que da semana que vem, né, meu amor? Nós vamos começar a transmitir também as nossas lives pelo Instagram. Sim. Gente, então, olha, né, passamos já um pouquinho, né? A proposta é sempre de fazer em 1 hora, para não ficar um tema muito maçante. Eu vi que tiraram sarro de uma touca branca. Uma touca branca é do Miltinho, Josi. É porque, ó, gente, acho que ela viu pela televisão. Sim, mas o pessoal observa, eu acho o máximo, porque na semana passada alguém falou das corujinhas. Das corujinhas. Né? E eu tô aqui olhando e tô vendo que essa touca branca tá aparecendo. Mas eu tô de roupão, viu? Porque de fato tá frio. Aí como a gente não aparece, né? Só a voz e fica mais à vontade. Um abraço pro meu primo Valtencir também. Abraço lá de Curitiba. Gente, então, foi muito legal, né? Foi mesmo. Foi demais, agradecemos a cada um de vocês. Agradeço ao meu filho Miltinho, que é o rapaz da parte técnica, futuro médico. A minha esposa querida, a rainha da live, Érica, né, que organiza, que incentiva. E agradecer a cada um de vocês, tá? Pela participação. Muito interessante vocês estarem aqui fazendo perguntas tão inteligentes, né? Porque eu acho que eu tenho muita sorte nesse quesito. As pessoas que participam da live são pessoas muito inteligentes, porque as perguntas são muito pertinentes, independente do tema. Então eu agradeço, né? A gente está virando meio que um grupão, né? É o grupo da segunda-feira à noite. Né? São mais ou menos as mesmas pessoas. Isso é muito bom, isso é muito bom. E a gente tenta passar informações de qualidade, informações sempre com origem científica e torcendo para que vocês espalhem essas informações também, né? Isso é muito importante. Então, semana que vem a gente vai tentar transmitir pelo Instagram também. Semana que vem a gente vai fazer, atendendo a pedidos, a gente vai fazer uma live sobre epilepsia, sobre crises convulsivas. Né? Muita gente me pediu isso, inclusive no consultório, recebi algumas mensagens de pessoas pedindo para que eu falasse sobre isso. E eu vou fazer uma live sim, tá? Então eu agradeço todo mundo. Meu amor, mais uma consideração? Mesmo, o pessoal aqui já está se despedindo, escrevendo muito a palavra gratidão, nós obrigada. Que agradecemos. Agradecimento com certeza, nós é que agradecemos. Miltinho, suas palavras? Vou só agradecer também. O menino da touca branca. O Miltinho da sua touca branca, ele é de falar pouco. O menino... Eu vou ficar aqui perto do Miltinho, ó, para o pessoal ver o meu reflexo aqui também. Vamos ver se aparece lá, ó, não dá. E a gente vai dar o tchau. A Érica tá de roupão. Tchau pra vocês. Abraço a todos. Até a próxima segunda. Até segunda, pessoal.